Milionário revela segredo surpreendente na primeira noite com esposa bem mais nova. A brisa suave do ar entrava pelas janelas do luxuoso suíte do hotel, refletindo em cristais pendurados que dançavam sob a luz da lua cheia. Júlio, um milionário que sempre teve a vida sob controle, olhava para Helena com um brilho nos olhos. Ela era a jovem esposa que ele sempre sonhou ter ao seu lado. O vestido branco que lhe cobria as curvas parecia brilhar mais do que as estrelas que iluminavam o céu. Mas à medida que a noite avançava, a energia ótima começou a ser corroída por um segredo que ele guardava há anos. "Eu preciso te contar uma coisa", começou Júlio, sua voz mais tensa do que o usual. Helena, com um sorriso radiante, sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão ruim numa noite tão perfeita? A ansiedade a envolveu. O brilho do anel de casamento em seu dedo agora parecia um fardo. Enquanto Júlio falava, sua postura controlada se desfazia. "Houve um tempo em que me deixei levar por decisões ruins. Eu traí", ele confessou, as palavras saindo como se fossem veneno. O ar ao redor parecia se comprimir. Helena congelou. O sorriso escorregou de seu rosto. Aquelas palavras eram como um tapa inesperado. E o glamour da vida de Júlio começou a desmoronar. "Com quem? Quando?" Sua voz tremia. Mas não era só medo. Era dor. Uma mescla de expectativa e confusão a invadia. Júlio inclinou a cabeça, evitando seu olhar. Estava escondendo algo mais. Ela sentiu uma adrenalina percorrer seu corpo, seus pensamentos em tumulto. Especialmente quando a lua cheia refletiu em seu telefone, vibrando silenciosamente ao lado. Uma mensagem misteriosa surgia na tela. "Estou esperando você. Não esqueça o que fizemos." Seu coração disparou. O que significava aquilo? Júlio, que sempre controlou e manipulou tudo à sua volta, parecia agora um homem nu, exposto ao luar. Ele era um enigma, carregando sombras enquanto tentava conviver com a luz. Helena respirou fundo, intensamente dividida. Confrontá-lo seria um passo adiante ou um mergulho na escuridão? Mas à medida que as horas passavam, as respostas pareciam ainda mais distantes. Os ecos da traição começaram a gritar dentro dela, e a dúvida a devorava. O amor que sentia por Júlio podia ser apenas uma ilusão, uma máscara que escondia suas próprias ambições e medos. Ela percebeu que o silêncio entre eles estava mais pesado do que qualquer revelação. Júlio, agora ansioso, fuzilava com um olhar o seu celular, como se aquilo também pudesse responder às perguntas que ele não ousava fazer. O glamour, a riqueza, os jantares luxuosos, tudo era um palco insuportável. Helena havia se apaixonado por quem pensava que ele era, mas agora se via perdida em um labirinto de incertezas. "Até onde você chegou?" ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. A resposta estava prendendo a respiração dela, e a atmosfera de tensão não mostrava sinais de melhorar. O que mais Júlio estava escondendo? Ela se perguntava, seu coração balançando entre amor e dúvida, determinada a buscar a verdade, mas aterrorizada pelas consequências que isso poderia trazer. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que o silêncio se arrastava, Júlio parecia cada vez mais inquieto. Ele evitava olhar para Helena, mas ela sabia que precisava confrontá-lo. A tensão no ar era palpável. Ela respirou fundo, o coração acelerado.
Júlio, o que mais você está escondendo? Antes que ele pudesse responder, o telefone dele vibrou novamente. Júlio rapidamente pegou o celular, mas seus olhos se arregalaram ao ver a mensagem. O que aconteceu? Quem está te enviando isso? O rosto de Helena estava pálido. O medo a envolvia como uma névoa pesada. É só um amigo do trabalho, ele gaguejou. Mas Helena sabia que ele estava mentindo. Algo dentro dela se partiu. A confiança que construíra em torno dele estava se despedaçando. Então, com uma força inesperada, ela pegou o celular dele. Deixa eu ver. A luz da tela iluminou seu rosto, e enquanto Júlio tentava puxar o aparelho de volta, a mensagem mudou, revelando uma foto. Um instantâneo de 2 taças de vinho, à luz de velas, com as mãos de uma mulher elegantemente posicionada sobre a mesa. E a legenda: lembranças dos bons tempos. A imagem a atingiu como um soco no estômago. A mulher na foto não era apenas qualquer uma. Era Ana, sua melhor amiga de longa data. O nó na garganta de Helena se apertou ainda mais. Como você pôde, Júlio? Com a Ana? A incredulidade preenchia seu tom. Ele parecia despreparado para a onda de emoção. Helena, eu posso explicar, mas as palavras dele pareciam vazias. O amor e a raiva se misturavam em seu peito. Nesse momento, novos ruídos ecoaram. Um barulho intenso de batidas na porta. O coração de Helena disparou. Quem está aí? Perguntou, a voz tremendo. Júlio ficou paralisado, o pânico estampado em seu rosto. É a polícia! Abram a porta! Uma voz grave do outro lado soou, e a realidade se tornou um pesadelo. Vamos, Júlio! Que você fez? O desespero fez Helena avançar para a porta, enquanto Júlio tentava pensar rápido, seu semblante se transformando em um mar de incertezas. Helena, não! Ele gritou. Não abra! Mas ela já havia aberto a porta. A cena que se desenrolou diante dos olhos dela era surreal. 2 policiais sérios exigindo explicações. Você está preso, Júlio. É acusado de evasão fiscal e corrupção. Temos que levá-lo. O chão sob os pés de Helena desapareceu. Como assim? Acusar seu marido, o homem que parecia ter tudo sob controle? O quê? O que está acontecendo? Ela mal conseguia articular suas palavras. Isso é uma confusão, meus amigos. Júlio tentava explicar, mas a polícia não parecia convencida. Um dos oficiais olhou diretamente para ela, como se soubesse que sua vida estava prestes a desmoronar. Se você tiver informações que possam ajudar, deve nos dizer agora. Helena se sentia em um turbilhão. O que ela achou ser a noite mais mágica da sua vida tinha se transformado em um caos. Cada resposta que buscava, cada confiança que depositara, agora se perguntava se eram apenas ilusões. Quando os policiais algemaram Júlio e o levaram para fora, o olhar dele se cruzou com o dela, um misto de desespero e algo mais. A verdade começou a emergir como um tijolo afundando em um lago. O que mais Júlio escondia? Havia algo mais obscuro, algo que poderia fazer toda a história deles não fazer sentido. A imagem dele traindo-a agora parecia a ponta de um iceberg. Júlio, ela gritou, sentindo o calor das lágrimas escorrendo por seu rosto. Você precisa me contar a verdade. Mas ele já estava sendo puxado, e o eco da porta se fechou entre eles. O mundo dela tinha se transformado, e o futuro estava repleto de incertezas. O que iria acontecer agora? A dor do amor traído e a culpa por não saber a verdade devoravam a sanidade dela. Com a mente girando, Helena pôs a mão no peito. Quem ela realmente amava e quem era ele de verdade? O amor era um espelho quebrado, refletindo o que eles pensavam ser. E, de fato, o que Júlio escondia poderia ser mais devastador do que uma traição. Numa noite que começou com promessas de amor, tudo parecia se desmoronar, deixando apenas uma pergunta crua e angustiante. O que mais ele havia escondido? Helena estava em um turbilhão.
Os polícias levavam Júlio, e o coração dela parecia que iria explodir. As palavras dele ecoavam na mente dela. É acusado de evasão fiscal e corrupção. Como isso era possível? Havia algo mais, algo que ele não tinha contado. A porta se fechou com um estrondo e o silêncio se abateu sobre a suíte. Helena queria gritar, chorar, mas estava paralisada. Os ecos da noite mágica que esperava haviam se transformado no pesadelo que não podia acreditar. Ela olhou para o celular de Júlio, a imagem da mulher com quem ele traíra ainda brilhando na tela. Ana, a melhor amiga. Por que ela murmurou para si mesma, sentindo o nó na garganta apertar? Neste momento, um som cortou o silêncio, fazendo seu coração disparar. Mais batidas na porta. Impossível que fosse a polícia novamente. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Com uma combinação de medo e esperança, abriu a porta. Não eram os policiais, mas um homem alto e imponente, com uma expressão severa e um olhar que gela a alma. Ele não parecia um amigo. Helena, nós precisamos falar. Sua voz era áspera, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado. Ela lembrou-se de quem era. Miguel, o sócio de Júlio, que sempre teve uma presença ameaçadora. Que você quer? Meu marido foi levado. A voz de Miguel ficou baixa, quase um sussurro. Escute, isso não é o que parece. Eles se prenderam, mas você não sabe a verdade. Ele olhou para os lados, como se estivesse verificando se alguém os ouvia. A verdade? O medo misturado com indignação acelerou seu coração. A verdade é que ele me traiu, com a minha melhor amiga. Não é só isso. Miguel olhou para a porta, nervoso. Os policiais não estão aqui só por causa disso. Eles têm informações muito mais sérias. Júlio, ele está envolvido em algo grande, algo que poderia arrastá-la também. Helena sentiu o chão desmoronar sob seus pés. É o quê? O que ele fez? Miguel hesitou e o silêncio caiu pesado. Ele fez negócios que não deveria. Isso é maior do que qualquer traição. As contas, o dinheiro que desapareceu, há pessoas depois dele. Pessoas perigosas. Perigosas? Suas palavras saíram como um grito, mas a preocupação a levou a um sussurro. O que você está dizendo? As pessoas que o prenderam não estão aqui apenas por causa da traição? Então o que mais ele esconde? Miguel se aproximou, agora mais próximo, e falou como se estivesse ali, revelando um segredo. A Ana está envolvida também. O relacionamento não era só traição. Ela sabia de tudo. Júlio e ela, eles planejavam algo juntos. A realidade começava a se formar diante dela como um quebra-cabeça distorcido. Isso não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Júlio não poderia estar assim tão envolvido com Ana. Ele não só te traiu, Helena. Ele pôs a sua vida em perigo. E pode ser que não tenha como sair disso, a menos que você os enfrente. Enfrentar quem? O que você quer dizer? A angústia dela crescia, e ela sentia que estava prestes a desmoronar. Uma sirene soou ao fundo, e ela percebeu que não poderia ficar ali imersa em confusão. O tempo estava acabando. Miguel olhou para o relógio e o pânico aumentou. Em seu rosto. Você precisa decidir agora. Eles vão buscar mais informações. Você tem que se proteger. Helena sentia a adrenalina percorrer suas veias, a mente girando em redemoinhos de desespero e desconfiança. O mundo que conhecia havia despencado. Eu não sei no que acreditar. O que eu faço? Venha comigo. Tem um lugar onde você pode estar segura. Não me deixe. Não se deixe levar por isso sozinha. Vá e descubra a verdade sobre Júlio e Ana. Mas, antes que pudesse responder, um grito vindo da rua interrompeu tudo. Um carro preto parou abruptamente em frente ao hotel, o motor roncando. E do veículo saíram homens com roupas escuras e olhares ameaçadores. Julgando pela forma como saíram, pareciam estar com um propósito. Helena, Miguel puxou-a pela mão. Você precisa correr. Era agora ou nunca. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. A traição, o amor
a confiança. Paralela ao caos da sua vida, um novo mistério se formava. A luz da verdade estava prestes a brilhar, mas a dúvida, tão intensa quanto a dor, a acompanhava. Seria capaz de enfrentar não apenas Júlio, mas tudo o que se escondia nas sombras? Helena não teve tempo de processar as palavras de Miguel. O som do carro escuro, a poucos passos, era uma lembrança assustadora de que estava em perigo. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto Miguel puxava-a pela mão, conduzindo-a para a escada de emergência, longe da porta da suíte, que agora representava uma armadilha mortal. "Vem! Rápido!" ele sussurrou, seu olhar fixo na movimentação dos homens de terno que observavam as redondezas. Helena sentiu o peso de cada passo, a necessidade de correr misturada com a confusão sobre tudo o que estava acontecendo. Júlio, a traição, Ana, uma tempestade de sentimentos. Eles desceram os degraus rapidamente, mas o coração dela parecia querer saltar para fora. "O que está acontecendo, Miguel? O que Júlio fez?" Ela mal conseguia formar as palavras, ansiosa por uma resposta que nunca vinha. "Ele pode estar envolvido em algo muito maior, Helena. Eu não posso explicar agora. Precisamos sair dessa área." Naquelas palavras estava implícito um vácuo de confiança, uma conexão de medo que Helena não sabia se poderia compartilhar. Quando chegaram ao estacionamento, Helena quase respirou aliviada ao ver que estavam longe do tumulto. Mas a calma durou pouco. Antes que pudesse alcançar o carro de Miguel, um grito cortou o ar. "Helena, para onde você vai?" A voz era familiar. Era de Ana, sua melhor amiga, sua cúmplice. No entanto, o tom que a chamava tinha algo que não poderia ser ignorado. Ela se virou, o estômago apertando. Tá correndo em direção a elas, mas não parecia a mesma. O rosto estava pálido e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. "Você não pode fazer isso!" gritou. Mas não havia desespero ali, apenas uma determinação gelada. "Mas o que está acontecendo?" Helena não conseguia entender. "Ana, você estava com Júlio. Você sabe o que ele fez." "Helena, escute." Ana estava próxima, e a expressão dela misturava desesperança e urgência. "Você não entende o que vem acontecendo. Tudo isso vai muito além do que você imagina." Instintivamente, Miguel colocou-se à frente de Helena, seus olhos fixos em Ana. "Você estava com ele envolvida em tudo isso. Não me venha com conversas." A tensão pairava no ar, cada um preso em seu próprio mundo de segredos. Ana parecia uma bomba relógio prestes a explodir. "Eu sei que você está brava, mas não sou a inimiga. Você precisa acreditar em mim. Aqui é mais complicado do que parece." "Complicado?" Helena estava furiosa, mas uma parte dela, uma parte pequena, estava ouvindo. "Você traiu a minha confiança. Traiu a mim e a Júlio." Nesse instante, um tremor na voz de Ana a fez hesitar. "Eu nunca quis ferir você, mas era a única forma de proteger você de algo muito maior." E de repente, a verdade que Ana estava apenas começando a revelar tomou um rumo inesperado. "Helena, eu não estava só com ele. Júlio e eu éramos parte de um plano, um movimento grande." O que ela disse foi como um tiro. A confusão que gravitou ao redor da traição logo se transformou em algo mais sério, mais profundo. "Um plano? Que plano? Ele está em conflito com o que você não pode nem imaginar." Ana continuou, a pressa em suas palavras misturando-se com um tom de desespero que nunca antes paralisara. "O que ele estava fazendo vai colocar você em perigo. Eu sabia que ele estava planejando isso. Que o envolvê-lo era a única forma de mantê-lo longe da verdadeira ameaça." "Que ameaça?" A mente de Helena girava. O que mais estava acontecendo? Foi então que do fundo do estacionamento, um carro preto concentrou a atenção deles. Os homens de terno que recrudesceram seu pior pesadelo estavam novamente a postos. E, mais perto do que ela poderia ter imaginado. "Fuja!" Miguel gritou, mas o tempo não estava ao seu favor. Helena ficou paralisada, assombrada pela revelação.
As luzes do carro preto se acenderam, revelando um rosto familiar no banco do motorista. Era Júlio, mas ele não parecia normal. A expressão dele era de desespero, mas ao mesmo tempo havia algo escuro em seus olhos. Helena! Ele gritou, a voz ressoando pelo ar como um sinal de SOS. Você precisa vir comigo. É a única chance que temos. Mas antes que pudesse ajudar, a porta do carro se abriu e um homem de terno saiu com um olhar penetrante. Júlio, você não pode mais esconder nada. Nós sabemos onde você está, e agora estamos aqui para resolver isso de uma vez por todas. Helena, em choque, olhou. Entre Júlio e Ana, entre o carro e a ameaça à espreita. A verdade, assim como a traição, parecia não ser o que pensava. O que você está escondendo? Ela perguntou, a dúvida rodando como um furacão dentro dela. O que estava em jogo agora era muito mais do que a dor do amor traído. Havia segredos que poderiam destruir não só um, mas todos ao seu redor. E naquele momento, Helena se viu em meio a um campo de batalha, sem saber em quem confiar. O passado de Júlio, a traição de Ana, a ameaça dos homens de terno, tudo cedia à incerteza. Uma nova camada de mistério cobria sua vida, e ela estava no epicentro de uma tempestade destrutiva que estava só começando. Helena estava paralisada, o coração batendo descompassado. O carro, preto com Júlio ao volante, era como um fantasma surgindo em meio ao caos. Cada parte dela gritava para sair correndo, mas os homens de terno estavam mais próximos, e a presença de Ana a mantinha presa ao chão. Helena, precisamos falar, Júlio repetiu, agora com um olhar desesperado. Você não entende. Não entendo? Você me traiu, Júlio, com a Ana, a minha melhor amiga. O veneno em suas palavras escorria, enquanto a confusão e a dor se revezavam na sua alma. Ana avançou. Helena, escuta. O que Júlio diz é verdade. Você precisa saber a verdade. Mas a raiva em Helena era tão forte que a ofuscava. Meu Deus, o que mais posso saber que é um traidor e um criminoso? O eco das suas palavras atingiu a todos. Do nada um barulho ensurdecedor se espalhou pelo estacionamento. Os homens de terno se moveram em direção ao carro escuro, as vozes se misturando ao estresse da aproximação. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sirene soou, cortando o ar como uma faca. Uma luz piscante iluminou a cena em um tom avermelhado agonizante. O coração de Helena parou por um momento. Vá embora, Helena! É perigoso! Gritou Miguel, puxando-a para trás. A tensão estava palpável, e enquanto corria, seus olhos se fixaram no rosto de Júlio. Algo mudou naquela fração de segundo. Ele não parecia apenas angustiado. Havia um brilho sombrio em seu olhar. Algo que fez tal como um alerta. De repente, os homens de terno levantaram as armas. Ninguém se mexa, um deles gritou, e um tiro ecoou. A bala cortou o ar, atingindo o chão, próximo de Júlia, que se jogou para o lado em um impulso de sobrevivência. Júlio! Helena gritou, mas o som pesava no ar. Ele estava com as mãos levantadas, o medo estampado no rosto. Uma onda de choque percorreu o estacionamento. O movimento era frenético, e agora segurava o celular de Júlio a ponto de cair, a tela ainda iluminada. Então, uma explosão. O carro de Júlio, aparentemente sem aviso, começou a pegar fogo. As chamas dançaram como demônios, e em questão de segundos, as chamas se tornaram uma parede laranja em que todos estavam envolvidos no calor crescente. Corre! Miguel puxou Helena, mas não antes que ela visse algo que a paralisou. No escuro, de dentro do carro que queimava, uma figura foi projetada para fora. Uma mulher, que não era Ana nem Júlio. Era uma mulher que ela conhecia bem e que não deveria estar ali. Por que você está fazendo isso, Júlio? A mulher gritou antes de ser puxada pela fumaça. Helena viu o rosto dela, a expressão entre a certeza e o desespero. Era a irmã de Júlio, Raquel, que desapareceu meses antes.
As palavras ecoaram na mente de Helena, cada uma como um soco no estômago. Raquel, a voz de Helena saiu fraquíssima. Como você está aqui? Confusa e horrorizada, ela viu Raquel realmente sendo puxada para trás, enquanto homens de terno se aproximavam do carro em chamas. A conexão que um dia parecia forte, agora era um emaranhado de mentiras. Ela não deveria estar aqui. O que você fez, Júlio? O desespero cortou a voz dela como uma lâmina. Miguel estava ao seu lado. Sua expressão era de choque, mas ele não a soltou. Enquanto todos observavam, um grito atroz ecoou. Uma figura emergia das chamas, e rapidamente a fogueira se tornava o seu túmulo. Júlio gritou, tentando socorrer Raquel, mas o peso da culpa se desmoronava sobre ele. Ela sabia, Miguel gritou. Ela sabia de tudo. E nesse exato momento, a verdade foi como estilhaços de vidro cortando o ar. Não era apenas uma traição. Havia um trapaceiro oculto. Um plano que se desdobrava nas sombras. O olhar de Júlio, antes sedutor, agora era uma máscara quebrada, revelando a dor da perda. Helena sentiu a terra se mover sob seus pés. Cada pergunta que ele não tinha respondido agora fazia sentido. O amor, a traição, a confiança, tudo se esfacelava diante uma verdade devastadora que mudava. O que ela pensava saber? Masquerias e segredos envolviam Júlio de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Então, com o caos se desenrolando à sua volta e os homens de terno avançando, Helena se viu diante de uma escolha: fugir e deixar tudo para trás ou enfrentar de uma vez por todas aquele mar de mentiras que se tornaram sua vida. Ela se preparou. Não sabia o que aguardava a seguir. Mas uma coisa já estava clara. Tudo o que acreditava que era verdadeiro agora estava suspenso na bruma da incerteza. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Helena estava paralisada, o coração batendo descompassado. O carro preto com Júlio ao volante era como um fantasma surgindo em meio ao caos. Cada parte dela gritava para sair correndo. Mas os homens de terno estavam mais próximos e a presença de Ana a mantinha presa ao chão. Helena, precisamos falar. Júlio repetiu, agora com um olhar desesperado. Você não entende. Não entendo? Você me traiu, Júlio. Com a Ana, a minha melhor amiga. O veneno em suas palavras escorria, enquanto a confusão e a dor se revezavam na sua alma. Ana avançou. Helena, escuta. O que Júlio diz é verdade. Você precisa saber a verdade. Mas a raiva em Helena era tão forte que a ofuscava. Meu Deus! O que mais posso saber? Que é um traidor e um criminoso. O eco das suas palavras atingiu a todos. Do nada, um barulho ensurdecedor se espalhou pelo estacionamento. Os homens de terno se moveram em direção ao carro escuro, as vozes se misturando ao estresse da aproximação. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sirene soou, cortando o ar como uma faca. Uma luz piscante iluminou a cena em um tom avermelhado agonizante. O coração de Helena parou por um momento. Vá embora, Helena, é perigoso! Gritou Miguel, puxando-a para trás. A tensão estava palpável, e enquanto corria, seus olhos se fixaram no rosto de Júlio. Algo mudou naquela fração de segundo. Ele não parecia apenas angustiado. Havia um brilho sombrio em seu olhar. Algo que fez tal como um alerta. De repente, os homens de terno levantaram as armas. Ninguém se mexa. Um deles gritou, e um tiro ecoou. A bala cortou o ar, atingindo o chão próximo de Júlio, que se jogou para o lado em um impulso de sobrevivência. Júlio, Helena gritou, mas o som pesava no ar. Ele estava com as mãos levantadas, o medo estampado no rosto. Uma onda de choque percorreu o estacionamento. O movimento era frenético, e agora segurava o celular de Júlio a ponto de cair, a tela ainda iluminada. Então, uma explosão. O carro de Júlio, aparentemente sem aviso, começou a pegar fogo. As chamas dançaram como demônios, e em questão de segundos, as chamas se tornaram uma parede laranja em que todos estavam envolvidos no calor crescente.
Corre! Miguel puxou Helena, mas não antes que ela visse algo que a paralisou. No escuro, de dentro do carro que queimava, uma figura foi projetada para fora. Uma mulher, que não era Ana nem Júlio. Era uma mulher que ela conhecia bem e que não deveria estar ali. Por que você está fazendo isso, Júlio? A mulher gritou antes de ser puxada pela fumaça. Helena viu o rosto dela, a expressão entre a certeza e o desespero. Era a irmã de Júlio, Raquel, que desapareceu meses antes. As palavras ecoaram na mente de Helena, cada uma como um soco no estômago. Raquel? A voz de Helena saiu fraquíssima. Como você está aqui? Confusa e horrorizada, ela viu Raquel realmente sendo puxada para trás, enquanto homens de terno se aproximavam do carro em chamas. A conexão que um dia parecia forte, agora era um emaranhado de mentiras. Ela não deveria estar aqui. O que você fez, Júlio? O desespero cortou a voz dela como uma lâmina. Miguel estava ao seu lado. Sua expressão era de choque, mas ele não a soltou. Enquanto todos observavam, um grito atroz ecoou. Uma figura emerge das chamas, e rapidamente a fogueira se tornava o seu túmulo. Júlio gritou, tentando socorrer Raquel, mas o peso da culpa se desmoronava sobre ele. Ela sabia, Miguel gritou. Ela sabia de tudo. E nesse exato momento, a verdade foi como estilhaços de vidro cortando o ar. Não era apenas uma traição. Havia um trapaceiro oculto, um plano que se desdobrava nas sombras. Olhar de Júlio, antes sedutor, agora era uma máscara quebrada, revelando a dor da perda. Helena sentiu a terra se mover sob seus pés. Cada pergunta que ele não tinha respondido agora fazia sentido. O amor, a traição, a confiança, tudo se esfacelava diante uma verdade devastadora que mudava o que ela pensava saber. Júlio, o que você e Raquel planejaram? Helena perguntou, a voz embargada. No mesmo instante, Raquel, com um esforço indecifrável, gritou. Helena, a verdade é que fomos forçadas. Júlio nunca quis fazer isso. Você tem que entender. Ele retirou os fundos porque pensou que poderia encobrir tudo. Júlio, sem conseguir esconder a angústia, completou. Eu estou sendo chantageado. Eles estão atrás de mim, e a Raquel entrou nisso para me proteger. Nós precisávamos do dinheiro. E então, antes de Helena conseguir processar a avalanche de informações, um homem mais velho surgiu de trás dos homens de terno, segurando uma foto de Júlio e Raquel, com a pressão ardente dos segredos visíveis em sua expressão. É hora de terminar isso. Você não tem como escapar, Júlio. Você vendeu sua alma. O choque percorreu o ar e Helena sentiu a adrenalina subir. O que estava acontecendo? Venham! O que vocês sabem? Gritou ela, a voz ecoando na confusão. A fúria nos olhos de Júlio intensificou-se. Helena, é mais do que uma traição. Isso envolve tráfico de informações. Raquel foi sequestrada para que eu fizesse o que eles pediram. Ele olhou para sua irmã, a dor dilacerando sua alma. Eu não pude fazer nada. Helena ficou atordoada. Todas as relações, todas as verdades que conhecia foram postas à prova. Eram aquelas as intenções obscuras de Júlio? O que mais ele não contou? Miguel, percebendo a gravidade da situação, puxou Helena mais para perto. Precisamos ir agora. Esses homens não vão parar. O jogo deles é mais sombrio que qualquer traição. Vá, eu te protegerei. Mas Helena estava presa entre o amor e a traição, a dúvida e a necessidade de descobrir mais. Dentro de uma nuvem de incertezas. Enquanto o fogo continuava a consumir o carro e os gritos de Raquel ecoavam, Helena percebeu que a batalha não era apenas entre amor e desilusão. Era um jogo de vida ou morte, e ela precisava urgentemente decidir se enfrentaria tudo o que essa nova realidade poderia revelar. O mistério se desenrolava, e a pergunta que a consumia era: até onde Júlio estava disposto a ir para proteger a verdade, e a si mesmo? Helena estava paralisada, o coração batendo descompassado.
O carro preto com Júlio ao volante era como um fantasma surgindo em meio ao caos. Cada parte dela queria sair correndo, mas os homens de terno estavam mais próximos, e a presença de Ana a mantinha presa ao chão. Helena, precisamos falar, Júlio repetiu, agora com um olhar desesperado. Você não entende. Não entendo? Você me traiu, Júlio, com a Ana, a minha melhor amiga. E o veneno em suas palavras escorria, enquanto a confusão e a dor lutavam na sua alma. Ana avançou. Helena, escuta. O que Júlio diz é verdade. Você precisa saber a verdade. A raiva em Helena era tão forte que a ofuscava. Meu Deus, o que mais posso saber? Que é um traidor e um criminoso. O eco das suas palavras atingiu a todos. Do nada, um barulho ensurdecedor se espalhou pelo estacionamento. Os homens de terno se moveram em direção ao carro escuro, suas vozes misturando-se ao estresse da aproximação. Mas, antes que alguém pudesse reagir, uma sirene soou, cortando o ar como uma faca. Uma luz piscante iluminou a cena em um tom avermelhado agonizante. O coração de Helena parou por um momento. Vá embora, Helena! É perigoso! Gritou Miguel, puxando-a para trás. A tensão estava palpável, e enquanto corria, seus olhos se fixaram no rosto de Júlio. Algo havia mudado naquele instante. Ele não parecia apenas angustiado. Havia uma sombra no seu olhar, uma escuridão que ela nunca viu antes. De repente, os homens de terno levantaram as armas. Ninguém se mexa! Um deles gritou, e um tiro ecoou. A bala cortou o ar, atingindo o chão próximo a Júlio, que se jogou para o lado instintivamente. Júlio! Helena gritou, mas o som pesava como uma âncora. Ele estava com as mãos levantadas, o medo estampado no rosto. Uma onda de choque percorreu o estacionamento, e Helena segurava o celular de Júlio quase a ponto de deixá-lo cair. Então, uma explosão. O carro de Júlio começou a pegar fogo, as chamas dançando como demônios, e rapidamente o calor se fez presente. O pânico tomou conta do ambiente. Corre! Miguel puxou Helena, mas não antes que ela visse algo que a paralisou. Dentro do carro em chamas, uma figura surgiu, e não era Ana nem Júlio. Era uma mulher que ela conhecia bem. Era Raquel, a irmã de Júlio, que havia desaparecido meses atrás. Raquel! A voz de Helena saiu fraca, quase um sussurro. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso, Júlio? A interrogação de Raquel ecoou entre o caos. As palavras dela carregavam uma carga de desespero, e a realidade estava prestes a despedaçar o que sobrou daquela noite. Ela sabia, Miguel vociferou, o rosto contorcido pela urgência e pela tensão. Ela sabia de tudo. O choque e a incredulidade cobriram a mente de Helena. Ela observou Júlio, que estava em conflito interno palpável. A dor e a culpa estavam em suas feições. O desprezo parecia ter se dissolvido ao ver a irmã em perigo. Ela não deveria estar aqui. O que você fez, Júlio? O desespero insuflou a voz de Helena, as lágrimas se formando em seus olhos. Helena, você não entende. Fomos forçados a fazer isso. A família estava em perigo. A voz de Júlio entrecortava-se, o medo estampado no olhar. Mas o caos não cedia. Um homem maduro emergiu do grupo. Júlio, é hora de acertar as contas. Você não pode mais esconder a verdade, e ela vai custar caro. Ele ergueu o celular e, com ele, uma série de mensagens começou a aparecer na tela. Você não esperava que fôssemos tão espertos, não é? No instante em que a verdade começou a ser revelada, um estrondo fez o chão tremer. O carro em chamas explodiu, chamas subindo ao céu como um moinho de fogo. O empurra-empurra se tornava rapidamente um campo de batalha, e Helena se viu lançada para trás, afastada de todos. E é aí que tudo mudou. Ainda atordoada, ela se levantou. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, outro homem se aproximou com uma máscara sobre o rosto. Ela não pode saber. Ele disparou em direção a Raquel, mas não antes que Helena reagisse com um instinto feroz. Não!
Uma força a levou a empurrar Raquel para o lado, mas o mortal impacto foi inegável. A bala ricocheteou. Helena! Foi o último grito que ela ouviu antes de sentir uma dor aguda em seu lado. O mundo girou. O caldeirão da vida e da morte virou de cabeça para baixo. Ela caiu ao chão, a visão se desfazendo. E então, em um instante de lucidez turva, Helena viu a expressão aterrorizante de Júlio. Era a primeira vez que não havia uma máscara, apenas desespero e medo, mas ela não podia entender. Não quando a escuridão começava a cobrir sua visão. O que você fez? Foi tudo que ela conseguiu sussurrar, enquanto a verdade a consumia, revelando segredos que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O que realmente aconteceu naquela noite se tornaria uma caça sem fim pela verdade. Mas agora, a mentirosa realidade estava prestes a abraçar um novo nível de horror. Enquanto a vida escapava de seus dedos, uma única dúvida pairava na mente de Helena. Ela realmente conhecia o homem que amava? A dor latejava forte onde Helena se machucara. Ela tentou se levantar, mas suas forças pareciam ter desaparecido. O caos ao redor girava como um redemoinho, e tudo escurecia aos poucos. O calor das chamas fazia seu coração disparar. Júlio parecia paralisado. A expressão dele se contorcia entre medo e desespero. Helena, não! Gritou ele, enquanto tentava se aproximar. Mas os homens internos começaram a se mover como sombras ameaçadoras, cercando-os. O caos estava em seu auge, e a adrenalina pulsava. As vozes misturavam-se, os gritos ecoavam, e a confusão era palpável. Ela sentiu o frio do chão de concreto, e os rostos ao seu redor se tornavam borrões. Indistinguíveis. Fica comigo, por favor, murmurou Júlio, sua voz trêmula. Mas a fumaça subia e a dor a fazia tremer. A verdade, eu vou te contar tudo. E foi nesse momento que, em meio a gritos e nuvens de fumaça, um silêncio aterrorizante caiu sobre o local. Algo na expressão de Júlio mudou. Ele estava prestes a dizer algo que poderia mudar tudo. Ela olhou com expectativa, seu coração disparado, lutando para ouvir entre os ruídos. Raquel, ela não é só minha irmã. Júlio começou, o olhar vidrado. Houve um tempo em que nós éramos muito mais próximos. O que aconteceu entre nós não foi apenas por sobrevivência. Como assim? Perguntou Helena, com a mente rodopiando. O que você está dizendo? A expressão dele tornou-se severa, quase uma máscara de culpa. Nós éramos noivos. Antes de tudo isso, antes de você. E o que está acontecendo agora, eu não só a perdi. O que a Ana está envolvida não é só traição. É muito mais. As palavras dele cortaram o ar. Helena não conseguia acreditar. O passado começava a brotar como um monstro. O que ela conhecia como amor se tornava um labirinto de mentiras. De repente, um dos homens de terno se aproximou, seus olhos frios como pedra. Agora você sabe, ele disse, colando a voz grave. O que começou como um jogo de amor se transformou em uma negociação mortal. O que você achava que sabiam sobre eles? Inocente demais. Talvez fosse apenas uma distração, mas naquele momento, um clarão. Ela virou-se e viu Raquel emergir das chamas. Já não era apenas uma figura envolta em fumaça, mas alguém tomou seu corpo, e foi isso que a fez parar de respirar. Raquel, o que você está fazendo? Júlio gritou, mas os olhos dela estavam cheios de um estranhamento que Helena não reconhecia. Me deixe em paz, Júlio. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. A voz dela tinha um timbre novo, quase descontrolado. E naquele instante, a verdade começou a se desenhar na mente de Helena, como se um choque elétrico a despertasse. Você sabe de tudo, acusou Júlio, as palavras pesadas na atmosfera. Isso foi parte dos seus planos. Os homens de terno trocaram olhares, como se estivessem diante de um espetáculo. O que estava acontecendo? Ela se virou para Miguel à procura de respostas.
O que mais está acontecendo? Por que tudo isso? Mas Miguel falhou em assegurar seu olhar. A tensão estava elevada e a confusão a envolvia. E então, de repente, Raquel fez um movimento brusco. Ela se virou, puxando uma faca que reluzia iluminada pelas chamas. Vocês todos não sabem nada. É minha vez de assumir o controle. O sorriso dela não era de uma irmã. Era de uma mulher que tinha planos obscuros, disposta a fazer o que fosse necessário. O tempo pareceu parar. O coração de Helena disparou. A traição não vinha só de Júlio ou Ana. Raquel estava no núcleo da trama, e a revelação a atingiu como uma tempestade. Uma confusão se espalhou, e um grito a atravessou. Não! Retrocedeu, mas os homens internos se aproximaram. Um deles levantou a arma. Está na hora de encarar as consequências. Júlio! Foi o último grito de Helena antes das luzes da noite serem ofuscadas. O pânico a dominava, e ela não sabia se deveria correr ou enfrentar o que a cercava. O mundo dela tinha se quebrado em pedaços. A pessoa que amava, a amiga que era como uma irmã, o mistério que a envolvia se tornava um emaranhado mortal. E em meio a tudo isso, Helena percebeu que as consequências da verdade eram mais devastadoras do que quaisquer segredos que ela pudesse imaginar. A espada estava pendurada sobre suas cabeças, e a única certeza agora era que nada seria como antes. Qualquer movimento podia ser o último. Mais uma vez, tudo ia mudar. A dor latejava forte onde Helena se machucara. Ela tentou se levantar, mas suas forças pareciam ter desaparecido. O caos ao redor girava, como um redemoinho, e tudo escurecia aos poucos. O calor das chamas fazia seu coração disparar. Júlio parecia paralisado. A expressão dele se contorcia entre medo e desespero. "Helena, não!" gritou ele, enquanto tentava se aproximar. Mas os homens internos começaram a se mover como sombras ameaçadoras, cercando-os. O caos estava em seu auge. A adrenalina pulsava. Os gritos ecoavam. E a confusão era palpável. Sentia o frio do chão de concreto, e os rostos ao seu redor se tornavam borrões indistinguíveis. "Fica comigo, por favor", murmurou Júlio, sua voz trêmula. Mas a fumaça subia e a dor a fazia tremer. "A verdade, eu vou te contar tudo." E foi nesse momento, em meio a gritos e nuvens de fumaça, que um silêncio aterrorizante caiu sobre o local. Algo na expressão de Júlio mudou. Ele estava prestes a dizer algo que poderia mudar tudo. Ela olhou com expectativa, seu coração disparado, lutando para ouvir entre os ruídos. "Raquel, ela não é só minha irmã." Júlio começou, o olhar vidrado. "Houve um tempo em que nós éramos muito mais próximos. O que aconteceu entre nós não foi apenas por sobrevivência." "Como assim?" perguntou Helena, com a mente rodopiando. "O que você está dizendo?" A expressão dele tornou-se severa. "Nós éramos noivos. Antes de tudo isso, antes de você. E o que está acontecendo agora, eu não só a perdi. O que a Ana está envolvida não é só traição, é muito mais." As palavras dele cortaram o ar. Helena não conseguia acreditar. O passado começava a brotar como um monstro. O que ela conhecia como amor se tornava um labirinto de mentiras. De repente, um dos homens de terno se aproximou, seus olhos frios como pedra. "Agora você sabe", ele disse, sua voz grave. "O que começou como um jogo de amor se transformou em uma negociação mortal. O que você achava que sabiam sobre eles? Inocente demais. Talvez fosse apenas uma distração, mas naquele momento, um clarão. Ela virou-se e viu Raquel emergir das chamas. Já não era apenas uma figura envolta em fumaça, mas alguém que parecia uma versão distorcida de si mesma. A raiva e a dor estavam estampadas em seu rosto. "Vocês nunca entenderão", gritou Raquel, a faca reluzindo sob a luz do fogo. "Raquel, não!" Júlio exclamou, aos prantos. A ira e a dor dele se manifestavam em um único grito. "Me deixem ir!"
O que? Importam com suas vidas? Lutei por isso. Raquel avançou, a lâmina apontada para Helena. O mundo ao redor parecia congelar enquanto o tempo se alongava, like a movie reel stuttering. E foi nesse instante, quando tudo parecia perdido, que uma nova figura apareceu. Uma mulher de cabelos curtos e olhos intensos. Ela atravessou o estacionamento apressadamente, sua presença impositiva imediatamente chamando a atenção. "Parem todos! Chega!" gritou. Ao se aproximar, algumas pessoas reconheceram o rosto conhecido. Era Vanessa, a antiga parceira de Júlio nos negócios. As revelações começaram a se acumular. "Vocês estão prestes a fazer um grande erro. Não é isso que querem." Ela olhou para Raquel, seu tom urgente. "O que você está fazendo não vai salvar ninguém." "Como você se atreve a me dizer isso?" Raquel reagiu, mas a determinação de Vanessa a fez hesitar. "Você é parte do problema." Com um gesto, Vanessa lançou uma bomba de... Ela riu, um riso maníaco. "Porque sempre quis o poder. E agora, com você fora do caminho, tudo é meu." E foi nesse instante que, no burburinho da luta, um dos homens de terno disparou, como se estivesse esperando, aguardando por aquele momento. Um estrondo, e a nuvem de fumaça se dispersou com a luz do fogo. E uma bala cortou o ar, mas o impacto não foi em Júlio. Antes, atingiu Raquel, que caiu para trás, o olhar horrorizado. O mundo parou. Helena ficou paralisada, sem conseguir respirar. O que aconteceria agora? O que as revelações significavam? Júlio olhou, chocado, e um grito de dor subiu em seu peito. Raquel, neste momento, se tornava um símbolo de todos os segredos, traições e ilusões. "Eu não queria, mas eu não sou a única." Foram suas últimas palavras, uma luz de entendimento passando pelo olhar, revelando que mais verdades estavam por vir. E quando a sirene se aproximou, o que seria revelado sobre todos? As mentiras começavam a emergir, mas agora mostravam que a batalha estava começando, e as sombras estavam apenas começando a se desvelar. Helena estava paralisada. O impacto da bala em Raquel ecoava em sua mente como um trovão. O mundo ao redor tornava-se um borrão de fumaça e gritos. Júlio estava distorcido pela dor, os olhos marejados ao ver a irmã caindo, e a confusão tomou conta de tudo. "Raquel!" Ele se lançou em direção à irmã, enquanto os homens internos recuavam, cercando o local. "Não, Júlio!" gritou Helena, a dor cortando seu coração. A imagem de Raquel caída, com o olhar assombrado, deixava um vazio imenso. O tempo parecia desacelerar. Raquel, a mulher que parecia ser uma traidora, agora se revelava como parte de uma trama que ela nunca poderia imaginar. Júlio estava ao lado de Raquel, em seu último suspiro. "Você não precisava disso. Eu nunca quis isso." As lágrimas escorriam pelo rosto dele, e Helena sentiu uma onda de compaixão. Raquel havia sucumbido ao que parecia ser um jogo mortal de poder e ego. No meio do caos, Vanessa apareceu, decidida. "Precisamos sair daqui. A polícia está chegando, e essa situação só vai piorar." O som da sirene se aproximando aumentava a urgência do momento. "Mas e a Raquel?" perguntou Helena, a voz embargada. Era difícil lidar com a perda, a traição que ainda ecoava em seus ouvidos. Ela fez suas escolhas. Agora a prioridade somos nós, Vanessa concluiu, puxando Júlio e Helena, levando-os em direção à saída. O desespero e a raiva se misturavam com a urgência, um doce amargo, quando Helena olhou mais uma vez para Raquel, agora tão distante da imagem que sempre teve dela. Miguel correu para se juntar ao grupo. "Vem, precisamos escapar antes que esses homens voltem a atacar. Eles não vão parar." O grupo tomou direção às escadas do estacionamento, enquanto as sirenes crescendo ao fundo pareciam um eco de uma nova vida que estava começando. Júlio parou
e olhou uma última vez para o local onde Raquel agora repousava. O peso da perda e das mentiras o esmagava. O que poderia ter sido uma simples noite de amor e felicidade transformou-se em um pesadelo cheio de sombras. Ela estava certa. Você precisa saber a verdade sobre tudo isso. Ele começou, sua voz saindo como um sussurro. Mas os gritos da polícia se intensificavam. O tempo estava correndo. Helena o encarou. Nada faz sentido, Júlio. Como posso confiar em você agora? O desespero em sua voz era visível, mas uma parte dela ainda desejava acreditar. As emoções eram um turbilhão. Ele se aproximou mais, os olhares se entrelaçando. Eu nunca quis que isso acontecesse. Jurava que protegeria você e a Raquel. Mas tudo saiu do controle. Nós temos que nos unir e enfrentar o que está por vir. Ele estendeu a mão. A esperança mais uma vez surgindo entre eles, mesmo que em meio a toda a calamidade, com as sirenes ensurdecedoras cada vez mais próximas. Helena hesitou por um único segundo, mas aceitou a mão. De Júlio. Vamos. Rápido. A decisão estava lá, mesmo que o medo persistisse. Eles correram, atravessando os degraus em direção à liberdade, e quando saíram da casa, o ar fresco da noite os envolveu como um manto. Mas em meio à pressa, um ciclo fechado começava a se formar. As verdades ocultas e os segredos ainda espreitavam na sombra. E agora, a vida deles estava mudada para sempre. Novos desafios viriam. E o amor que acreditavam ter poderia se transformar em uma fórmula explosiva de fragilidade. O futuro permanecia incerto, mas um novo caminho havia se aberto no horizonte. Se nós conseguirmos juntos, murmurou Júlio. Precisamos descobrir mais. Não podemos deixar que isso acabe assim, respondeu Helena, o fogo da determinação iluminando seu olhar. Então, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, uma nova jornada se formava, e com ela, uma nova pergunta a pairar no ar. Até onde iriam para enfrentar suas verdades? E assim, querida comunidade, ficou claro. A história de amor, traição e poder ainda não tinha terminado. Existe um mundo inteiro a ser revelado. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a manter este espaço vivo. Compartilhe suas reações e teorias a respeito do final nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se fazer ouvir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.